Jane já compartilhou lá já. É isso aí, Jane. E o 3. Tá faltando gente, muita aí. Cristiano. Rapaz, Cristiano. Abençoado. Como é que você tá? Osias deve ter postado aqui também. Postou lá pra mim, né, Osias? Deixa eu ver. Posta no outros grupos aqui. O Osias não postou não. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu postar aqui no grupo da igreja aqui. Aguardem um pouquinho, gente. Nós vamos começar um discipulado aqui. Pronto. Vamos lá. Hoje nós estamos começando aqui uma nova etapa, mais uma etapa, né? Depois de alguns dias aí, nós demos uma parada porque houve muita visita. Rapaz, que tá chegando aí, Rodrigo, deixei um recado pra você lá agora, tá, Rodrigo? No WhatsApp aí, depois você lê lá. Eu passei, tava escura, mas amanhã nós resolvemos. Babyane, a paz, dona Babyane. Saudade de vocês, meu filho. Saudade do seu esposo, Fernando. Eu não achei aqui ainda o Célio. Ele não falta. O Célio e a irmã Janete. Eu não encontrei eles aqui ainda, mas algo, né? Eles também têm estudos. Aparecida Almeida. Dona Aparecida também não falta um culto, mulher de fé. Com o irmão Fernando. O irmão Luciano aqui, que é da Dona Aparecida, o irmão Fernando, da Bebiana. Olha só, eu gostaria que você pegasse um estudo bíblico da igreja. Então, para ser um estudo bíblico, gostaria que você pegasse uma caneta e um papel, para que nós viemos aqui. A esposa do Célio avisou. Eu esqueci de falar isso. Avisou que tinha algo para resolver, né? Tá bem. Minha esposa está avisando aqui que pessoas avisaram aqui, apoios e obreiros, que o Célio, candidato obreiro, mas a esposa, avisaram que ia ter um projeto para resolver hoje. Amém? Deixa eu abrir aqui, nós vamos começar o estudo aqui. Ó, José Célio tá aqui, ele aqui, ó. Bênção. Esse homem é de fé demais, eu gosto demais desse homem. Ele é uma bênção. É uma bênção. Todos vocês são uma bênção. Giovana tá aí. Betânia tá aí. Então estão todos aí. Tá faltando alguns obreiros aqui. Ana Luísa tá estudando ali. Tá fazendo um estudo ali também. Amém? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu falei em abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Porque eu tenho que apresentar a vocês aqui o que nós vamos estudar. Amém? Vamos aqui. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia aí. Se você tiver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Aonde, não precisa abrir não, igreja. Não precisa abrir não, para não ficar longo. Para nós ter uma hora aqui, na próxima segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre submissão. Submissão. Por que que muitas vezes esse discipulado é um discipulado de libertação? Mas você quer ver uma pessoa perder a linha, perder a unção, perder a autoridade espiritual em cima do inimigo ou em cima da luta espiritual que ela está vivendo, mesmo que não seja a libertação, não é só para somente um libertador. A libertação ela excede tanto para quem vai trabalhar com a libertação, para também quem quer se libertar. Por que muitas pessoas não se libertam, muitas pessoas não recebem, estão dentro? Vamos falar que pessoas que estão dentro da igreja e não recebem a libertação. Há anos não recebem libertação, ou estão vivendo, né, ali há tempos com problemas espirituais. Tudo vem
primeiro da submissão com Deus primeiro. Sujeitar a Deus, não sujeita a Deus. Sempre pondo Deus assim na parede. Olha só, quer ver? Ó? O que aconteceu com Eva? Vamos aqui na Bíblia aqui. Vou pedir para abrir, para amassar a minha Bíblia aqui, não pode. Tem que ter carinho com as coisas de Deus, né? Vamos lá aqui, ó. Falei Gênesis. Deixa eu voltar aqui. Gênesis. Onde que eu abri aqui? Jesus. Socorre-me, Pai, socorre-me. Socorre-me, Jesus, socorre-me. Socorre-me. O pastor está cantando, né? Mas você não sabe a luta que o pastor está, né? Que luta, igreja. Olha só, igreja, vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha o que está escrito aí. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Olha só, o que eu estou dizendo isso? Porque houve uma autorização, houve um pedido de Deus, uma ordem de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, no primeiro versículo, para eles não tocarem nessa árvore. Para eles não tocarem. E a queda do homem foi por quê? Foi a desobediência. A falta de submissão também é a desobediência. O que faz uma pessoa não ser liberta é uma pessoa que nunca obedece. Não obedece os princípios, não obedece a Deus, não obedece à autoridade de Deus, que somos, né, os líderes espirituais. Amém? Tá tudo certinho aí, gente? Tá certinho aí? Tá ouvindo aí? Coloca para mim aí, certinho. Ana Mira entrou aí também. Tá não, que Maria Gabriela. Amém? Então, o que faz eu vencer um processo de libertação? É eu ser obediente. O que faz um obreiro ou alguém que quer vencer, ter uma unção elevada, é o nível de obediência. Quanto mais a pessoa é obediente às coisas de Deus, a liderança, a submissão, ela é uma pessoa que ela alcança a mais unção. Quando você vê uma pessoa muito ungida, você busca saber o que aquela pessoa fez para ser ungida. A unção, ela vem devido à nossa obediência. Então, com a nossa rebeldia, nós perdemos a unção. A pessoa pode ter dom. Os dons não são revogados. O que isso quer dizer, pastor? Olha o que eu quero dizer. No ministério, existe a unção do ministério e a unção do pastor. No ministério existe a unção do ministério e a unção do obreiro. Quando uma dessas unções, se falhar a unção do ministério, prega a visão isso. Se falhar a unção do ministério, se o ministério perder a unção, o obreiro vai estar enrolado ali dentro. Mas uma coisa, o pastor vai estar enrolado ali dentro. Primeiro, se o ministério perder a unção, a culpa é do pastor. Porque primeiro é perdida a unção do pastor. Primeiro Saul perdeu a unção, ao reinado lá não foi perdido. O país sobrevivia. O reinado, o castelo estava de pé. Mas a unção de Saul saiu dele. Retirou a presença. Tirar a unção. Unção é o quê? É a presença de Deus. Incrível falar isso, né? Mas a unção, o que significa unção? Para que serve a unção? A unção é algo que Deus nos entrega para a obra, devido trabalhar para a obra dele. Se a pessoa ela tá ali dentro da casa de Deus e ela quer uma unção, mas ela não vai fazer nada com essa unção, ela não vai trabalhar com essa unção, ela não vai receber. Tem pessoas que não recebem nada porque Deus sabe que ela não vai fazer nada com aquilo. Então, o que aconteceu com Eva ali? O que aconteceu com Adão e Eva? Vamos voltar aqui. Eu estava perdido aqui porque está aberto aqui, ó. Vamos lá. A primeira, né? Os exemplos de rebeldia
no Velho Testamento. Está em Gênesis capítulo 2, Gênesis 3:6 e Romanos 5:19. Esses, pode anotar aí para depois você ler. Amém? Anota aí. Gênesis 2:17. Nós vamos falar aqui das rebeldias do Velho Testamento. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Anota aí. Depois eu vou perguntar aqui, tá? Eu vou perguntar aqui na igreja aqui para vocês, principalmente vocês que estão. Tem pessoas aqui que elas não estão envolvidas ainda com o ministério. Ainda, mas já vai estar. Mas o que eu quero dizer aqui? Tem pessoas, né? Vamos voltar aqui que por que o ser humano perde a presença de Deus? É quando ela se torna uma pessoa rebelde. E quando ela perde a unção, quando ela se torna uma pessoa rebelde, mas quando ela ganha unção, quando ela não é mais rebelde, ela é obediente. A diferença da desobediência não é a teimosia, é a rebeldia. Então anota aí, a queda de Adão e Eva, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, e em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Em Romanos 5:19 também tem um princípio de rebeldia. Mas vamos aqui falar sobre Adão. Depois, né, deixa eu ler um pedacinho para vocês verem. A queda do homem e a sua desobediência. Depois que Deus criou o homem, encarregou-se alguma coisa e deu a uma recomendação cujo o ponto crucial foi mais do que a proibição de comer o certo fruto. Antes significava que Deus estava colocando Adão sob uma autoridade para que aprendesse a obedecer. De lado, tudo que estava sob a autoridade de Adão, mas por outro lado, Adão estava debaixo de uma autoridade de Deus. Só aquele que está debaixo da autoridade pode constituir autoridade. Olha aqui, olha um ponto aqui. Porque Adão, Deus quando criou o mundo, ele disse para Adão assim: tudo aqui é seu, você vai dar ordem, tudo que você está sobre, tudo aqui vai te obedecer. Igreja, tudo obedecia a Adão. Tudo obedecia a Adão, mas quando Adão, observa assim, Adão vivia no meio dos bichos, no meio dos leões, no meio das serpentes, vivia no meio daqueles bichos, mas nada mordia, ele nada picava, ele cuidava de tudo ali. Mas por que hoje o leão não obedece o ser humano? Por causa do pecado de Adão. Então estava tudo, os animais, tudo era submisso a Adão. Mas após Adão pecar, aquela unção chamada as vestes espirituais, a palavra de Deus diz que Adão se sentiu nu. O que é uma pessoa nua? Uma pessoa sem unção, ela se torna uma pessoa nua. Ela sabe que ela não pode enfrentar o diabo cara a cara. Uma pessoa que está em rebeldia, que está em teimosia, que Deus já ordenou ela fazer algo, ela sabe que se ela pôr a mão ali, não vai obedecer. Ela sabe que se ela pôr a mão ali, o inimigo vai lançar o defeito dela para fora, a nudez dela vai mostrar que ela está nu, que ela não tem proteção. Você lembra lá daqueles 7 filhos de uma pessoa que expulsava demônios? Como é que fala? Esqueci, exorcista. Eles foram expulsar o demônio. Foram. Acho que na aula passada nós falamos disso. Chegaram lá usando o nome de Paulo e de Jesus. Mas a cobertura espiritual não adianta você usar o nome, porque o inimigo sabe e reconhece quem é você. A primeira ação de Adão e Eva quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, foram se sentir nu. A nudez veio sobre ele. Que nudez é essa? Que nudez é essa? É uma nudez espiritual, porque fisicamente eles já estavam nus há tempos, mas só descobriram a nudez espiritual quando eles entraram no pecado. Assim é nós, quando nós estamos em desobediência, nós sentimos que nós não estamos cobertos, não tem cobertura a pessoa desobediente. E a pessoa desobediente, ela vive apanhando. Ela vive apanhando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. São as libertações que nós estudamos aqui. Essas são as 3 libertações: emocionalmente, espiritualmente e na carne, fisicamente. Mas vamos aqui descer mais um pouquinho aqui. Eu não estou passando, vou mandar a apostila para vocês lá no grupo. Quem não está no grupo aqui dos obreiros, apoio,
pode pedir aqui que eu vou estar te enviando, amém? Então, só aquele que está debaixo da autoridade pode constituir autoridade. Deus criou Adão antes de criar Eva. Preste atenção. Estabeleceu dois. Um como autoridade e o outro como submisso. Um com submissão. Ele disse para Adão, se você é autoridade, você vai mandar em tudo aqui. Você vai coordenar tudo aqui. E para Eva ele disse assim, seja submissa ao seu marido. Mas quando Eva comeu, Eva mordeu a maçã primeiro. Observa aqui. Primeiro quem comeu foi Eva. Ela não obedeceu a Adão. Deus não pediu Eva para ser submissa a ele, mas pediu para ser submissa a Adão. Deus muitas vezes não pediu você para ser submissa a ele, mas pediu para você ser submissa ao seu líder espiritual. E às vezes você acha que é simples, nós achamos, eu vou falar você assim, em forma de abranger todos. Amém? Não estou falando para uma pessoa, estou falando para nós, para mim e para vocês. Às vezes Deus manda dar uma autorização para um líder, dá uma autorização para um líder de obreiro. Líder não é só o pastor. Às vezes eu coloco alguém de líder do evangelismo e aqueles não obedecem. Ah não, é fulana que é líder, não vou nada. E está lá convocando o grupo, não vou nada. Você está perdendo as suas vestes espirituais. Você está perdendo revestimento espiritual. E aí você vê aqueles que obedecem. O nosso futuro presbítero Bruno, ele é líder da visita. Ele convoca 3 pessoas ali, 6 pessoas, né? Devido também a como que eu posso dizer? O que a pessoa está vivendo aqui. Talvez que a pessoa tenha algum compromisso sério que não dá para ir. Tem que explicar. Lógico. Mas convoca. E ela mesmo que ela explica, mas ela explica com falsidade, ela não vai fazer nada e fala que não vai, inventa. O que você acha que vai acontecer? E o outro vai para a visita, o que você acha que está acontecendo? Os que foram chamados, convocados e obedeceram, automaticamente eles estão recebendo mais revestimento. O campo espiritual dele é outro. O campo espiritual que abrange ali uma força é outra, porque é uma pessoa obediente. Quando você vê o pastor, a missionária ali no meio daquela guerra, uma pessoa pode ter todo o tamanho ali, fisicamente, e você não sabe a coisa, o inimigo que está na vida daquela pessoa é muito maior do que aquilo ali. Mas o que faz eu vencer aquela batalha é a obediência. Quer ver uma pessoa que não vence, uma pessoa que não está fazendo... Eu vou falar até que eu vou procurar aqui, porque é muito importante isso nós falar isso. Tem pessoas apanhando, caindo toda hora por desobediência com Deus no dízimo. No dízimo. Não estou falando só da nossa igreja, não. Pode acontecer aqui, mas é para você pegar a visão. Eu vejo pessoas me procuram ajuda de outros ministérios, me procuram ajuda, e elas falaram, não pastor, eu estou aqui no ministério X, saí de um, passei para um outro aqui, mas a minha vida financeira está um fracasso, tudo está dando errado, e além de estar dando errado, parece que está me afetando emocionalmente, porque quando te afeta fisicamente, você já estava sendo afetado emocionalmente e espiritualmente. Porque espiritual já está, o diabo já está atacando. Então, e por causa de quê? Porque a pessoa deixou de obedecer. Ela não está obedecendo e quer fazer algo que ela tem desobediência com Deus. E aquilo, ela fica como Adão e Eva. Você sabe o que era? Você quer ver por que eu vou falar com você que eu disse? Você sabe o que aquela árvore representava no jardim? Representava o dízimo, o separado de Deus para não tocar. Eles poderiam comer tudo, mas não poderiam tocar naqueles 10%, aquela árvore. E é uma pessoa ali, a palavra de Deus fala aqui, eu vou procurar aqui para vocês, talvez quem tiver já pode procurar, que a pessoa avarenta, ela não tá apta a ministério. Por quê? Porque não é porque Deus está de olho, Deus quer o financeiro daquela pessoa, porque Deus sabe que se a pessoa não obedece, ela está correndo altos riscos. Porque uma coisa é você estar sentado no banco e estar na desobediência. Mas outra coisa é você entrar numa colmeia de abelha sem as roupas. Pega a visão aqui. Eu vou mexer com uma colmeia de abelha. Eu tenho a cobertura, as vestes para chegar lá e mexer, correto? Porque eu fui preparado para isso, eu tenho a técnica e tenho autorização para mexer.
né? Até uma pessoa que mexe com colmeia, ela tem que ter autorização no IBAMA, ela tem autorização para mexer. Então ela tem as vestes, tá tudo certinho. Interessante que tem pessoas que tem a carteirinha para invadir as colmeias, ela tá cadastrada no IBAMA, e elas mexem até sem roupa. Eu não sei se você já viu, mas tem pessoas que mexem até sem roupa. Mas por quê? É porque existe uma autoridade na vida dela ali, para aquilo ali. E ela vai e executa o serviço. Mas agora vai uma pessoa que está em desobediência, que está toda errada, e vai lá caçar, mexer com a colmeia. Vai lá mexer com as cargas espirituais. O que acontece? Ela se fere. Ela se fere, ela se prejudica, ela não vai aguentar as dores, as lutas. Por causa de quê? Porque está sempre em desobediência. Então nós estamos falando aqui em unção hoje. Eu estou falando de desobediência porque é preciso. Porque não vai ter unção sem obediência. Vamos continuar aqui. Parei aqui. Deus criou Adão antes de criar Eva e estabeleceu dois. Um com autoridade e outro com submissão. A queda do homem, vamos lá. As desobediência à autoridade de Deus. Eva tomou sua própria decisão, transgrediu a autoridade de Deus e desobedeceu Adão. Olha só, Eva tomou a sua própria decisão. Ela desobedeceu a Deus, né? Ela desobedeceu, ela transgrediu a autoridade de Deus. Observa aqui, ela não tinha nada a ver com Deus. Ela transgrediu a autoridade de Deus. Quem era a autoridade de Deus? Era Adão. E ela deixou de ser submissa a Adão, porque ela fez sem pedir permissão. E aqui vamos aqui, ó. Rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que rebelar-se contra Deus. Por quê? Quando Eva rebelou-se contra a autoridade que era Adão, quando ela não sabia, que Adão já tinha falado para ela, sabia que não podia mexer ali, ela não deu ouvido ao que ela ouviu de Adão e foi lá e mexeu. Quando você desobedece a autoridade de Deus, você se rebela, você se levanta contra a autoridade de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Quando você se levanta contra um líder de obreiro, um líder de evangelista, um líder de visita, um líder de algum ministério, algum cargo, um líder dentro do seu serviço, autoridade é tudo isso. Você está se rebelando contra Deus, porque toda autoridade aqui foi levantada por Deus. Quando deu ouvido a Eva, Adão pecou contra a vontade de Deus e desobedeceu a autoridade de Deus. Isto é o quê? Isto é rebeldia. O que é rebeldia? Teimosia não é rebeldia. Não confunde teimosia com rebeldia. Teimosia é quando eu estou temando com alguém que não tem nada representando nada de Deus. O que é rebeldia? Rebeldia é algo que eu se levanto contra alguma autoridade. Eu estou me levantando contra um policial. Isso é rebeldia. Porque o policial é autoridade e é autoridade constituída por Deus. Eu estou me levantando contra o prefeito. Se eu me levantar contra o prefeito, contra o vereador, ele foi levantado, ele está ali naquele cargo com permissão de Deus, porque se ele não estivesse ali, mas ele está todo errado. Mas Deus deixou ele ficar ali. Mas é assim, Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Muitas vezes, para trabalhar outras pessoas, Deus coloca aquilo ali. Por causa que o senhor fala isso? Porque Deus colocou vários reis errados. Vários reis foram levantados naquela época por Deus para arrebentar o povo, para castigar o povo. Tem hora que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida e coloca um prefeito. Não vou dizer isso que está aí, que eu não sei da vida dele, mas coloca um prefeito, coloca alguém lá num nível de cargo lá para quê? Para arrebentar, para mexer com a população, para ver se ela se quebranta aí. Você está entendendo? Vamos lá para o segundo tópico. Todo trabalho,
Olha só. Todo o trabalho deve andar em obediência. Eva que tinha de obedecer a uma autoridade. Hoje a nossa posição não é diferente disso. Toda atitude procede de Deus e ela está acima de todas as suas autoridades. E a obra de Deus se efetua basicamente não pelo poder, mas pela autoridade. Ele mantém todas as coisas pela poderosa palavra da sua autoridade. Exatamente como criou e pela mesma a palavra. Sua palavra é ordem e autoridade. Entrar em contato com a autoridade de Deus é o mesmo que entrar contra... Deixa eu ler aqui. Entrar em contato com a autoridade de Deus é o mesmo que entrar em contato com o próprio Deus. A primeira lição que um discipulado tem é aprender a obedecer. Olha só, a primeira lição que um discípulo... O que é discipulado? Uma pessoa que quer ser igual ao outro. Pastor, o senhor está me treinando para ser igual ao senhor? Sim, estou treinando para você ser igual a mim. Pensar como eu penso, agir como eu ajo, porque eu recebi de Deus o modo de agir, o modo de pensar. Tudo que eu estou falando aqui é para crescimento espiritual da igreja. Amém? Deixa eu ver quem está aqui conosco aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, fechei aqui. Deixa eu voltar aqui de novo aqui. Tá tudo certinho? Dá um ok para mim. Tá indo tudo certinho. Eu até esqueci de abrir a live aqui, que eu tô na outra pastilha aqui. Tá tudo certinho? Ô missionário, tá tudo certinho aí? Tá tudo certinho. Então assim, primeira lição de um discipulado é aprender. Em Mateus 8, capítulo 5, dos 5 ao 10, está escrito, vamos lá? Vamos lá em Mateus 8, Marcos. Mateus 8, do 5. Olha o que está escrito aqui, igreja. Mateus 8, do 5 ao 10. Vamos lá. Esse aqui já é o novo. Nós estávamos falando agora há pouco do velho. Agora nós vamos falar do novo. O centurião em Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, o meu criado já está em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordem. Digo a este: vai, e ele vai. Digo outro: vem, e ele vem. E ao meu criado fazer isso, e ele o faz. Mas olha aqui, vamos voltar aqui. Parei no 9, né? Vamos no 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem Israel achei fé como esta. Olha só, igreja. Olha o que esse centurião entendeu, o que você, discípulo, tem que entender. Quem obedece, ele tem autoridade. Esse homem tinha uma autoridade militar. Ele reconhecia como era ser uma autoridade militar. Ele disse assim para Jesus: Senhor,
Eu estou com um criado lá, ele está paralítico, também está atormentado, quer dizer, muita dor, muita enfermidade estava envolvida aquele homem. E algo, quando ele fala atormentado, era algo espiritual. Só que Jesus se compadeceu, viu aquele homem, se compadeceu. Se você escutar a história desse centurião, ele criou casas, ele criou, né, a história fala que ele ajudou a construir igrejas. Olha a fé desse homem. Só que está dizendo aqui que ele disse assim para Jesus, Jesus disse assim, eu vou lá agora. Estou dizendo aqui, misturando o jeito que eu vou lá agora. Ele disse para ele, não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Basta apenas uma palavra espiritual, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo os meus servos, eles vão. Eu digo eles vêm. O Senhor também é de autoridade. Se o Senhor dizer que mandar uma palavra lá, algo vai acontecer no espiritual lá. Então, mas por que uma pessoa de tanta autoridade, ele sabia isso? É porque ele sabia respeitar as autoridades. Ele sabia colocar-se na posição de submisso. Ele não chegou nesse cargo de um dia por outro. Se ele era chefe, era centurião, a palavra centurião, comandava 100 soldados. Se ele era chefe de 100 soldados, porque um dia ele foi chefe de um soldado, ou um dia ele foi um soldado que obedeceu. Porque ninguém cresce de um dia para a noite. Ninguém se levanta, ninguém cresce de um dia. Mas observa, se ele fosse uma pessoa teimosa e desobediente, ele chegaria a ser um centurião. Não chegaria, igreja. Não chegaria. Como aqueles, né? Aqui um resumo aqui, ó. Como aqueles que entrariam, estamos sob a autoridade dos homens, como também temos homens sob nossa autoridade. Até mesmo Jesus, aqui na terra, se encontrava sob a autoridade de Deus, também sob a autoridade dos outros. Autoridade no lar, ou autoridade na escola, autoridade no guarda, autoridade na rua. Quando os irmãos em Cristo se reúnem, imediatamente estabelece ali alguém de autoridade. É o que nós estávamos falando aqui. Se um dia nós fizemos essa reunião, nós reunimos, estabeleci ali autoridade, ali coloquei o Bruno como um líder do evangelismo, e líder da visita. Coloquei ali a Valquíria como líder da intercessão, né? Eu quero saber como é que está essa intercessão. Observa, viu, gente? A intercessão, eu acho que ninguém está me perguntando aqui se tem alguém para orar. Não está mandando. Observa aí. Porque depois não reclama. Não reclama. Tem hora que assim, isso vem em espírito aqui. E às vezes a gente passa a luta, as coisas apertam. Por causa de que Deus já ordenou fazer algo. Nós não estamos fazendo da forma que Deus mandou. Tá bem? Então observa aqui, quando Deus levanta a autoridade, seja na rua, se Deus colocou um guarda ali de trânsito, o Demutran, está ali a autoridade, você desrespeita, você está perdendo a bênção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Amém? Vocês estão entendendo aí, igreja? Vamos aqui para nós fecharmos aqui. Nós vamos aqui na quinta lição aqui. Deixa eu baixar aqui. Obediência. Obediência é o princípio pela qual a vida é vivida. As divisões e os desentendimentos frequentes dentro de uma igreja, nos lares e nas sociedades, botam a rebeldia. Muitos cultivam o hábito de serem cabeças de cara, né? Muitos, eles querem ser líderes imediatamente, de cara eles querem chegar ali como um líder, como um cabeça, mas eles não obedecem. Obedecer a Deus, mas não obedece o líder. Como eu posso falar que eu estou obedecendo a Deus? É muito fácil dizer que eu estou obedecendo a Deus. Por que é fácil dizer que eu estou obedecendo a Deus? Porque Deus não está me respondendo ali se eu estou ou não estou. Mas como eu tenho a nota da excelência da obediência? É quando eu estou sob submissão de alguém. É quando eu chamo vocês, né? Chamo alguém
E ali, eu acabei de falar aqui agora aqui sobre o evangelismo, a intercessão. Acabei de falar aqui, foi ou não foi? Sobre intercessão. E eu não estou vendo a intercessão. E tem gente para orar? Tem gente para orar. Tem gente para orar. Eu não estou vendo, eu estou orando por um irmão aqui, eu mais uma irmã, por um irmão que estava surtando, e eu vi ele teve na igreja essa semana, e eu vi ele bem. Mas poderia ser um grupo de intercessão. E eu não passei para o grupo de intercessão, que eu estou querendo saber se o grupo está ligado, se está agindo com o corpo, porque o corpo tem que agir. Bem? Então, assim, se eu tiver... Como é que está aqui, ó? Vou voltar aqui, ó. Muitos querem ser cabeça, né? Querem ser cabeça. Muitos cultivam o hábito de serem cabeça. Logo de cara, pega ali a missão. Mas não querem obedecer a Deus. Mas nada sabem sobre obediência e sobre autoridade delegada. Tem isso também na igreja. Autoridade delegada, existe isso, pastor? Existe. Autoridade delegada, talvez você um dia aí, você apoia o que está aqui, você que está ajudando, um dia eu colocar a mão na sua, pode orar. Por quê? Eu coloquei você sob uma autoridade delegada. Você vai orar e vai acontecer. Uma coisa é autoridade dada, outra coisa é autoridade delegada. O juiz, ele é autoridade dada de Deus. Que o juiz pega ali, passa a ordem para o delegado. Por isso que chama a palavra delegado. O delegado, ele obedece uma ordem do juiz. Aí vem a polícia, recebe uma ordem do delegado. Você viu como é que vem caindo? Ó? Olha só. Vamos lá. Vermelho, o juiz. Azul, o delegado. Preto aqui, o policial. O juiz, ele é um órgão maior. Ele é o cabeça. Ele dá uma ordem para o delegado, que está sob uma autoridade delegada. Tudo que esse delegado fizer, mandado por esse juiz, os efeitos, o que der, não vai cair sobre ele, porque foi dado por esse. Tá entendendo? Olha só, pega essa visão aqui. Mesmo que esse delegado fizer algo errado, mas que foi mandado pelo juiz, nada pode ser cobrado na vida dele. Por quê, pastor? Porque o compromisso veio desse. Vai cair sobre esse. Porque foi mandada uma ordem ao delegado de fazer um ato sobre esse soldado. Muitas vezes o pastor é o juiz, é o cabeça, o obreiro é o delegado, ou que estiver abaixo do, né, a missionária, faz uma atitude delegada, e o corpo que está ajudando ali, os apoios, os demais, são pessoas, soldados de Cristo, que está agindo sob submissão. Mas se der errado aqui e ele estiver na obediência, porque esse mandou, nada vai acontecer com ele. Porque ele pode dizer, quem mandou foi ele. E se acontecer errado com esse, porque esse deu uma ordem errada, desse não acontece nada com os dois, porque a ordem foi dada do juiz. Você está entendendo? Aí está aqui agora o pastor. Por que o pastor tem que estar sempre em consagração? Porque ele vai ter uma ordem direta do céu. Quando ele tem uma ordem direta do céu, ele vai passar para o corpo da igreja, que é os obreiros. E os obreiros vão passar pelos seus soldados, que é os evangelistas, os intercessores. Mas se esse pastor aqui não está obedecendo a lei de Deus, está agindo por cabeça, por ordem dele, isso aqui tudo cai. Tudo cai. Você está entendendo? Tudo cai. Por quê? Porque o pastor era para estar ligado com o céu, não estava ligado com o céu. E deu ordem na carne para os obreiros. E os obreiros deu ordem na carne para a igreja. Daqui a pouco está todo mundo caído. Aí vem a unção arrancada do ministério. Mas a unção pode ser arrancada, como eu disse lá atrás. Eu sou responsável pela unção do ministério, eu tenho que andar em obediência. Mas se a unção sair de dentro do meu coração,
e vocês estiverem na obediência, a unção ainda do ministério pode continuar. Porque Deus vai me arrancar dali e vai levantar esse. E esse tinha um nível espiritual, o nível dele passa a ser esse. Porque a unção já saiu do pastor. Deus, para não acabar com o ministério, porque o pastor desobedeceu, foi rebelde, ele levanta, aqui estava o obreiro, ele coloca o obreiro e desce o pastor. Por quê? Porque o obreiro sempre estava ali, quando o pastor estava mandando para ele, ele sempre estava em obediência. E ele passou a ser o cabeça. E não foi logo de cara. Tudo começou lá atrás, quando ele ainda estava lá sentado na cadeira. Ele saiu da cadeira, veio para servir a Deus. E de servir a Deus, ele foi servindo até um dia que Deus tirou esse pastor e colocou ele no lugar. Por quê? Porque ele sempre vê na obediência. Deus não vai dar nada para ninguém que não obedece. Eu tenho visto pessoas, eu estava vendo um vídeo hoje, uma pessoa mandou um vídeo hoje para mim. Eu posso até mandar no grupo, porque não está mostrando o rosto, a pessoa foi inteligente. Ela me disse que ela chegou a ajudar essa pessoa e ela viu algo errado lá, que o inimigo não estava lá obedecendo lá. Ele viu o inimigo acertando um celular. Essa pessoa, ela é muito bacana e ela... Só que eu falei, rapaz, toma cuidado com isso, porque você pode estar desobedecendo. Se você falar quem que é, você pode pagar caro por causa disso. E a pessoa estava fazendo um trabalho de libertação. Não foi hoje não, perdão, mas já tem uns dias que essa pessoa mandou esse vídeo para mim. Ela estava fazendo um trabalho de libertação, o líder lá fazia um trabalho de libertação, e ele pôs a mão na cabeça, falando lá que o povo, que a pessoa, nada impedia a pessoa de chegar lá, falando assim, nada impede de a pessoa sair e vir. E nenhum inimigo impediu, mas de repente aquela pessoa, e a pessoa estava fingindo ali que estava manifestado. Não é culpa do líder, faltou discernimento de espírito. Mas aí o celular vai, começa a cair, o cara estava endemoniado, vai lá, pega o celular e conserta o celular. Aquilo, esse cara saiu ele não parou de ajudar esse líder lá, saiu. Ele me explica, sabe por que eu saí? Eu tenho um vídeo aqui, eu vou te mostrar o vídeo, vou te mandar um vídeo. Falou comigo isso uns 4 meses atrás. E esses dias eu nem estava perguntando, aí mandei esse vídeo para mim. Aí eu peguei e tô vendo assim, mas isso é o quê? O ministério que essa pessoa se encontrava, ele está de pé. Né? O ministério está de pé, mas a unção saiu. E esse rapaz que mandou para mim também perdeu. Por quê? Porque não obedeceu. Você pode estar na luta ali, mas você tem que ser obediente. O seu líder pode estar errado, mas se você estiver obediente, Deus vai remover aquilo ali. Se eu estiver na desobediência, Deus vai me remover, igreja. Não fica pensando que Deus quer alguém no altar sujo, não. O que ele não tem interesse é de remover a unção do ministério. Mas quando chega a remover a unção do ministério, toda a igreja cai. A igreja cai. Tem pessoas que estão no ministério. Deixa eu só falar um negócio com a missionária aqui, porque eu preciso falar algo com ela aqui. Só falar um negócio com ela aqui. Olha, não esquece da carne não, tá? Voltei aqui, amém? Tem um modo aqui que não sai a voz, eu tinha que dar lá um recado. Mas vamos aqui para fechar aqui. Vamos para fechar. Tô gostando de ver, ó, tá aí o obreiro, a irmã Miriam, a Betânia. Vocês estão entendendo, gente, o trabalho da submissão? Porque se eu estou falando aqui, porque agora parece que já estão aqui só os que estão dentro do ministério aqui, né? Que fazem parte aqui, deixa eu ver. Todos que estão aqui. Dá um tudo ok, que todo mundo que está aqui, dá ok aqui, fazendo favor. Dá um ok, que estou aqui, pastor. Dá um ok. Mesmo que não tiver, fica para ficar firme aí esse aprendizado, amém? Só para mim, todos que estão ok, continuam ok aqui. Ok, só escreve ok, mais nada. Me dá a carne aí. Tô cozinhando a carne aqui, Osias, tá aí, me dá a carne aí. Tá cheirando aí, Osias? Meu computador tem um aplicativo que cheira. Tá amarrado. Aqui. Tá ok. Ok. Só ok, só pra me ver quantos que estão aí. Rodrigo, ok. José Célio, ok.
Bruno, ok. Giovana, ok. Edson, ok. Jane, ok. Então do ok que começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha esposa tá ali, ok. Betânia, ok. Beleza. Mas vamos lá. Vamos fechar aqui e já tá dando a hora. Faltando 10 minutos para nós fechar. Amém? Vai ser 1 hora só. Por que vocês têm que saber disso? Porque eu não quero ver obreiro. Eu não quero ver pessoas apanhando. Porque tem... Olha a igreja. Eu já vi muitos obreiros. Principalmente obreiros. Tá dentro da igreja ali. Mas em casa tá passando uma luta, uma peleja. Por quê? Porque tá em desobediência. Está em desobediência, está em rebeldia primeiro com Deus. E se a igreja, eu vou até mais na frente ser mais rígido com os que estão de obreiros. Os que estão sendo preparados vão ser preparados, mas também vou estar rígido. Porque os que estão na frente aqui, né, principalmente ajudando, eu tenho que ser rígido com eles. Porque eu tenho que ser rígido porque eu tenho que ensinar. Ensinar por quê? Porque se eles estiverem em desobediência, eu também pago, a igreja paga, todo mundo paga, o inimigo não respeita, o diabo não respeita, tem resistência, e aquilo ali atrapalha tanto como vocês, se tiver, né, algo em desobediência. Pastor, eu estou consertando minha vida. Se você está consertando é uma coisa. Olha aqui, consertando, você que tem preparação, não pega essa visão por inteiro. Se você que está em preparação, é preparação, mas isso aqui já é uma preparação. Se você não tomar posição, nem mexe. A libertação é algo tão que você é vigiado de dia e de noite. Você é vigiado dormindo para ver o que você vai sonhar. Não é brincadeira, eu tenho que falar a verdade. Principalmente os irmãos que estão chegando aqui, ó, eu tenho que falar a verdade, por quê? Porque não é brincadeira o Ministério de Libertação. Porque eles ficam, as hostes, os espíritos, eles ficam ali, eles não podem fazer nada, mas eles ficam ali dia e noite te vigiando para ver o que você faz de errado. Na hora que você é verdadeiro com Deus, se você está ou não está, para quê? Talvez ele nem joga a pessoa ali na cara ali na hora, mas ele deixa a pessoa amassar a pessoa no lar, na vida sentimental, na vida financeira, principalmente você que está no ministério, começa a vacilar nos seus dias, nos seus compromissos com Deus financeiramente, porque a igreja ela foi feita para nós cuidar. Aí começa a vacilar ali, o pastor não sabe, eu não quero nem saber quem está e quem não está, não quero nem saber, mas não adianta, nem eu que fico sabendo, é o próprio Deus. E aquela cobertura começa a sair fora. Está ali no meio da gente ali, mas você vai ver ali que está mais fraco, está dando desobediência, aí não para de pé, está mais moado. Por quê? Porque está sofrendo. E eu estou tendo esse discipulado para quê? Para que vocês não sofram. Porque você pode estar em luta todo mundo tem, mas tem coisa que eu estou numa luta, igreja. Hoje me bateu uma angústia, me bateu algo, coisa porque eu estou numa luta e é financeira. É do aluguel aqui mesmo, vocês já sabem que eu não tenho nada a esconder. Eu estou numa luta, mas eu creio em Deus, vai dar certo. E ali dá vontade assim de você desistir. Mas aí Deus, o Espírito Santo vai te renova ali, te enche ali, fala assim, não, eu vou suprir. Só fica na obediência. Porque não foi fácil para Noé ficar 40 dias dentro daquela arca. Tem um momento da arca. Tem um momento de ficar ali, tem um momento da luta. E eu sei, nós sabemos quando a nossa luta é espiritual e quando a nossa luta é por desobediência. Então eu estou numa luta realmente espiritual. Porque muitas demandas querendo destruir essa igreja. Muitas pessoas essa semana, tá aí o obreiro Bruno, nós fomos aí no lugar aí que a macumbaria foi muito pesada. E como que eles tentam destruir? Para destruir uma casa, tem que destruir o financeiro, amarrar as pessoas. Mas aqui eles não conseguem, isso aqui não é amarração. Eu estou sob provação de Deus
e para mim ver quem está comigo e quem não está. Para mim ver quem está e quem não está. A maioria de vocês aqui estão comigo, eu percebo quem está e quem não está. Nem graças a Deus. Mas é para mim ver. E então, para voltar no assunto aqui, não desobedece. Não desobedece os seus líderes aí, os evangelistas, os da a irmã Valquíria, que é da intercessão. Se ela convocar vocês para interceder, vão interceder, vai para cima, intercede. Mas se ela tiver desobediência, ou se o Bruno tiver desobediência, se tem a visita, faz corpo mole, meu irmão, fique esperto. Fique esperto. Você também que está aí, ele chama e você não vai, fique esperto. Pega a camisa, vai buscar mesmo, senta um pouquinho, não põe a mão nem nada, não põe a mão nem na vassoura. Tem gente que acha assim que não põe a mão no diabo, não põe a mão nem na vassoura. Se está em desobediência, não põe a mão nem na vassoura, nem pega copo no chão, porque você faz parte no corpo, você está sob uma cobertura ministerial. Não esquece do pastor, não é do pastor, ministério, você está debaixo desse ministério. Entendeu? Vamos acabar aqui, para mim fechar com vocês. Vamos aqui no último estrofe aqui. Lições sobre a obediência. Vamos aqui. Tenha um espírito de obediência. Primeiro, a lição de obediência. Ter um espírito de obediência. Como que é assim, pastor? Eu vou chamar um espírito para dentro de mim? Você pede a Deus, Pai, me dê um espírito de obediência. Comece a orar. Talvez você é um meio rebelde, você é meio teimoso. Tudo você reclama. Tem gente que perde a bênção. Ele fala na minha frente que vai fazer, mas já anda falando, logo hoje, logo amanhã. Você sabe o que você está dizendo para Deus? Que você é desobediente, reclamão. Pede Deus um espírito de obediência. Há uma diferença grande entre união e unidade. Tem hora que a pessoa, a desobediente, ele nunca anda em união, ele anda em unidade. Porque olha só, união é quando nós estamos dentro, unidade é como nós estamos próximos, grande quantidade. Eu posso estar unido na igreja, mas em desunião. Eu posso estar unido em unidade num grupo, em desunião. Como a igreja vence? Uma igreja que está em união. Não é uma igreja que está unida. A união é a diferença. Ó. Exemplo, um saco cheio de batata. Pega a visão aqui, vou te dar um exemplo. Um saco cheio de batata estão sob uma força de circunstância, unidas. Basta rasgar o saco que elas se espalham. Olha só, elas estão unidas. Se, porém, cozidas, transformadas em um purê, tornando-se como se fosse uma só batata, elas se tornam unidas. Olha só, a união, né, um tipo de união, ela está dentro de um saco. Mas quando elas estão juntas para um purê de batata, aí sim elas estão unidas. Você está entendendo? Assim tem que ser uma igreja. Assim tem que ser pessoas com mente. Por isso que eu estou fazendo isso aqui, para você estar em uma união. Uma união não de unidade, uma união de massa, uma união de estar junto, dentro. Porque o rebelde, ele não consegue, ele tem dificuldade de ficar dentro. Por que ele tem dificuldade de estar dentro? Sempre ele vai ver, já pensou? Num purê de batata. Cada batata é de um tamanho. Vamos aqui. Cada batata é de um tamanho. Mas se a pequenininha não entrar, a massa vai ficar menor. Não é o tamanho da batata que vai mudar o tamanho do purê quando estão unidos. Porque quando está unido, ninguém sabe mais qual que era o tamanho da outra, quem que era a menor. Assim é como nós estamos em obediência dentro do ministério. Quando nós estamos unidos, por isso que eu estou falando que a cobertura existe, está vendo? Quando nós estamos unidos, olha só aqui para mim. Quando nós estamos unidos, aqui, essa água unida, quando aqui se torna um purê, ninguém sabe mais qual que era a batata menor.
Ninguém consegue mais separar a batata menor, porque ela se tornou, ela tá ali pensando igual, aquele corpo tá tudo unido ali, tudo igual, então não dá para separar ali. Mas quando uma pega tá fora e deixou todas unidas, aquela ali tá sozinha. Ela se torna uma massa sozinha. Você está entendendo? Então, vamos aqui para fechar os exemplos aqui. B. Pratique obediência. Isso implica em disciplina. Pastor, mas como é que eu vou praticar obediência? Quando eu ando em disciplina. Nós não mandamos lá andar todo mundo com a calça tudo igual? Ah, olha só, quer ver perder a benção aí? Ah, eu não vou comprar não, não vou mexer com isso não, que eu já tenho um artista, eu já comprei. Ah, não vou fazer isso não. Isso aí significa que não tem disciplina, não quer andar na disciplina, e quem não quer andar na disciplina não anda na obediência. Ah, tem um horário para abrir igreja. Ah, não, eu não vou abrir não, eu vou abrir 10 minutos depois, 20 minutos depois. Ela não entra na disciplina, e quando ela não entra na disciplina, ela está fora da obediência. E quando ela está fora da obediência, ela já não é mais massa. Por quê? Ela nunca quis entrar na disciplina. Ela sempre desfez da disciplina. Ele sempre desfez da disciplina. Nós perdemos, né, pouco tempo, pessoas que estavam na disciplina, lá atrás, lá, por não querer a disciplina, perdeu a bênção da cobertura de um corpo de obreiro, um corpo de ajuda, porque não quer a disciplina. E quem não quer a disciplina acaba desobedecendo o líder. E quem não quer a disciplina desobedeceu. Quem desobedeceu o líder desobedeceu o próprio Deus. O terceiro, aprenda a exercer a autoridade que foi concedida. Tá vendo, irmão Bruno aí? Mas a irmã, o presbítero Bruno, mas a irmã Valquíria, aprenda a exercer autoridade. Por quê? Porque se você não colocar autoridade, aquela que Deus te ordenou, é o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer aqui a partir desse mês. Eu vou cobrar a igreja, eu vou aprender isso aqui, estou aprendendo de novo, estou renovando. Eu vou aprender porque se eu não cobrar de vocês que estão aqui no corpo, se eu não cobrar da igreja, não é só de vocês não, da igreja completa, vamos lá na igreja inteira. Se eu não cobrar da igreja, se eu não ensinar a igreja, eu vou me corromper. Porque Deus mandou eu fazer algo. Não é? Deus mandou Eva ser submissa a Adão. E Eva não obedeceu a Adão. Uma ordem Eva recebeu de Adão. Ela não recebeu a ordem de mexer na fruta. Essa ordem não estava na vida dela. Mas a ordem de ser submissa ela recebeu. E ela não foi. Ela recebeu de Deus. Agora Adão recebeu uma ordem para não mexer na árvore, não comer do fruto. Então Adão foi lá, desobedeceu a Deus e desobedeceu um princípio que Deus tinha colocado. Não toca naquela árvore, era um princípio. E quando ele desfez do princípio, ele entrou no pecado. Quando você desfaz de um princípio, Deus deu para mim um princípio, cuidar dessa igreja. Eu vou desobedecer. Deus falou para mim que eu estou muito amigo. E eu quero ser amigo. Vou deixar de ser amigo. Estou muito amigo e pouco líder. Ele vai me arrancar se eu continuar assim. Ele vai me tirar se eu continuar assim. Ele me deu algo para me cuidar, regar. E uma coisa eu senti que essa luta também é esse mão bamba. Então, não assuste a mudança não, porque eu estou em autoridade, vou retomar minha posição com Deus, não é com vocês, é com Deus. Ah, não quer fazer? Não tem problema, não veste a camisa, não faz, senta, vai buscar, porque a ordem e disciplina está na nossa bandeira. Nossa bandeira carrega ordem e progresso. Então o que é? Não vai ter nada, não vai ter crescimento no lugar desordenado, que cresce de qualquer jeito, que todo mundo manda, que faz o que quer. Não tem crescimento, porque quem faz o que quer são os desobedientes. E se eu aceitar a pessoa ser desobediente, eu vou ver um aqui que não foi treinado para batalha e vai apanhar.
Então, meu conceito não é colocar a pessoa para ficar ali sobre um jugo ali pesado. Ela tem que me obedecer. Não é. É porque eu vou ver ela crescer. Eu quero ver ela fazer o melhor. Expulsar o mal só de abrir a boca. Falar que foi na casa, fez visita, uma pessoa foi curada porque ela abriu uma palavra, porque a palavra já carrega a bênção. Ela tem a unção para isso, para abrir uma palavra. Ela foi, conversou, amigou um casal, chegou ali, colocou apaziguou um casal que estava em briga porque ela recebeu uma autoridade e ela chegou ali, sentou ali e aquele casal renovou as forças e o matrimônio ficou novo, porque ela é uma pessoa sempre obediente. Mas se ela é uma desobediente, ela vai lá para um casamento, vai chegar lá numa casa lá, vai ajudar um casal, beleza. Daqui a pouco o casamento dela está destruído também. Mas olha, eu fui ajudar fulano, já viu essa história? Eu fui ajudar fulano, mas depois que eu ajudei fulano, parece que minha luta aumentou e fui ajudar o casamento. E o meu casamento que deu ruim. Houve retaliação. Meu irmão, minha irmã, não tem retaliação. Tem luta, mas retaliação em cima de quem está sob uma cobertura de obediência, não tem retaliação. Porque a primeira coisa que o inimigo ouve falar lá no terreiro, aonde que for do seu nome, eu não posso tocar nele porque o homem de branco está cuidando dele. Mas quando ele acha um desobediente, aí sim, eu não podia. Você lembra de Jó? Deus não mediu Jó. O diabo não mediu. O diabo mediu Jó porque Jó tinha. É ou não é? Mas também cedeu ele isso tudo. Mas Deus não mediu Jó porque tinha tudo. Deus mediu Jó porque ele era obediente. Tem visto o meu servo? Temente a Deus? Obediente? Jó, o diabo só pôde tocar na vida de Jó quando Deus permitiu. O diabo nunca tocou. Quer ver? Tem pessoas que saem fora de ministério. Não, vou sair porque vai prejudicar minha casa, minha família. O diabo nunca tocou na família de Jó. Antes, o diabo rodeava Jó sempre. Ele sempre rodeou Jó. O diabo sempre rodeava Jó. É o que eu estou te falando. Quem tem ministério, o diabo sempre vai rodear. Mas o diabo nunca tocou na família de Jó. Ele só tocou quando Deus permitiu. Tem pessoas que acham que vai ser tocado. Eu não vou ir para a igreja, não vou mexer com esse batom, não vou vestir camisa, não vou fazer aquilo. Se o diabo está tocando, meu irmão, olha só. Se o diabo está tocando, pode olhar que algo está em desobediência. Pode averiguar que Deus mandou você fazer algo e você não está fazendo do jeitinho que Deus mandou. Não, mas eu estou fazendo pela metade. Deus mandou você fazer pela metade. Eu estou fazendo isso. Deus não mandou você fazer por isso. Deus mandou você não tocar. Eu vou comer só uma parte da maçã. A palavra de Deus diz que não fala que Eva comeu a maçã toda. Ela mordeu a maçã e sobrou um pedaço para Adão. Nem os dois comeram inteiro, mas o pecado inteiro entrou na vida deles. Está entendendo? Nós vamos parar por aqui. Amém? Entenderam? Coloca aí amém, pastor. Entendi. Eu entendi completamente. Deus continue abençoando. Vamos orar para fechar aqui. Perdão que nós não entramos orando. O certo é orar. Eu orei que eu estou orando hoje. Hoje eu fiquei em casa. Hoje não trabalhei. Estou no processo aqui. E hoje eu vou virar à noite aqui. Talvez eu vou entrar mais tarde na live lá para as 3 horas. Eu estou em processo de oração. Amém? Feche os olhos aí. Soberano Deus Pai, eu espero, meu Pai, que esse estudo de obediência e submissão entrou na vida deste irmão, dessa irmã. Porque foi apenas, meu Pai, uma direção dada do Senhor para a nossa vida. Porque, meu Pai, nós não vamos constituir, meu Pai, autoridade debaixo de desobediência. E o Senhor também, meu Pai, quando levanta uma autoridade, é porque o Senhor sabe que dali, meu Pai, tem sido obediente. Mas se algo, meu Pai, falhar na nossa vida, nós pedimos aqui, meu Pai, que o Senhor nos repreenda, meu Pai. Que é melhor nos repreender do que nós, meu Pai, perder a cobertura espiritual. Então eu te peço, Pai querido, essa noite, que o Senhor venha, meu Pai, consagrar cada um desse irmão, meu Pai. Coloca aqui, meu Pai, suas mãos, meu Pai, sobre a vida do José Célio, da sua esposa Janete. Coloca aqui, meu Pai, suas mãos sobre a vida do irmão Ed, sua esposa Alessandra, meu Pai. Coloca aqui, meu Pai, as suas mãos sobre a irmã Jane e seu esposo Edson.
Coloca aqui, meu Pai, suas mãos sobre a irmã Betânia e seu esposo Aleph, meu Pai. Coloca as mãos aqui sobre o irmão Rodrigo e sua esposa, meu Pai. Sua esposa, Dona Priscila, meu Pai. Também, meu Pai, coloca as mãos sobre os filhos de todos aqui, meu Pai. Coloca as mãos aqui sobre a irmã Miriam, sua esposa e todos os seus filhos, meu Pai. Coloca aqui, meu Pai, as suas mãos sobre o Guilherme, sua esposa, meu Pai, sua futura esposa aqui, Yasmin, meu Pai. Coloca as suas mãos aqui, meu Pai, sobre... Deixa eu ver mais quem que tá aqui. Tá repetindo aqui. Sobre a Dona Aparecida, o irmão Luciano, meu Pai. Coloque suas mãos aqui, meu Pai. Homens e mulheres aqui que têm levado a sua obra com seriedade, meu Pai. Pai, coloque sua mão aqui sobre o irmão, meu Pai, Osias e o Bruno. Abençoa a família deles, meu Pai. Oh Deus, abençoa a irmã Valquíria, meu Pai. Abençoa lá, meu Pai, a irmã Valquíria. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa ela e o esposo dela. Abençoe cada um, meu Pai, que está nessa live. Amém? Amém? Olha, igreja, eu tô até meio tonto de falar, que eu tô sob um propósito aqui. Mas você recebe essa bênção, amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Consagre aí sua vida. Não venha assim de qualquer jeito, não. E se tiver algo para acertar, acerta hoje com Deus. Tá? Acerta hoje, porque eu quero ver uma igreja que vence. Uma igreja que o inimigo tem que tremer na hora que vir. Amém? Deus te abençoe.